Olá, gente, boa tarde. A paz esteja com todos vocês. Vai chamando mais alguns amigos aí para poder participar. Marca alguém aí, sabe, nos comentários, para a pessoa entrar e participar com a gente também. Quero dizer para vocês que eu fico muito feliz por vocês estarem aqui para participar mais uma vez desse estudo. E sejam bem-vindos mesmo. Quero desejar boas-vindas para aqueles que irão chegar ainda, que irão assistir depois. Porque eu costumo fazer esse estudo num horário que não é bem tranquilo para as pessoas participarem, né? Muitos estão trabalhando, outros estão, é um horário que estão ocupados nos afazeres de casa, as mulheres, enfim. Mas o importante é que esse estudo fica salvo e você pode assistir depois, acompanhar depois quando tiver um tempinho. Então já quero desejar aqui uma boa tarde, um momento de crescimento espiritual na presença de Deus, que você juntamente com a sua família possa ser abençoado em nome de Jesus. E nós vamos aqui, já vou começar aqui fazendo uma leitura em Mateus, fazer uma leitura aqui em Mateus, para a gente já começar esse estudo de hoje. Jesus, ele nos deu uma oração modelo, não que oração tem que ser só o Pai Nosso, conforme Jesus ensinou. Já vi muitas pessoas falarem assim, que a única oração correta é a oração que Jesus ensinou. Então a gente ficaria orando a vida toda só o Pai Nosso, né? É claro que no Pai Nosso tem tudo aquilo que a gente precisa abordar diante do Senhor e reconhecer diante de Deus. Tem muita... Se a gente fosse fazer aqui um estudo sobre o Pai Nosso, levaria dias de estudo a respeito da oração do Pai Nosso. Mas nós sabemos que orar é falar com Deus, é expor as nossas necessidades, os nossos anseios e falar para Deus aquilo que a gente almeja da parte dele. Enfim, orar é conversar com Deus. E quando Deus ele quer conversar conosco, ele conversa por meio de um estudo desse, ele conversa por meio da meditação na palavra de Deus, ele conversa por meio de um sonho, de uma visão, ele conversa de várias formas conosco. A gente só precisa estar atento, como eu sempre tenho falado nos estudos das quintas-feiras, a gente só precisa estar ouvindo, não um ouvir de ouvir um barulho, mas um ouvir de guardar dentro de nós. E Deus, ele me chamou a atenção para o Pai Nosso, para estar lendo o Pai Nosso e frisar o versículo 10 do capítulo 6 de Mateus, né? Eu vou fazer a leitura aqui e daí eu vou frisar esse versículo 10 do capítulo 6 de Mateus, que nos diz o seguinte: portanto, eu vou começar do 9 não, eu vou começar do 5 e vou até o 10. Se vocês tiverem Bíblia aí, acompanhem comigo, que nos diz o seguinte: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Isso daqui era uma conversa de Jesus com seus discípulos, né? Que atravessou aí gerações e mais gerações e vem falando conosco também. E aí ele continua dizendo: quando, porém, orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, ou vê secretamente, te recompensará. E orando, ou seja, quando vocês estiverem orando, não useis de vãs repetições,
ficar usando aquelas orações repetitivas o tempo todo. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, como as pessoas que não conheciam a Deus, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não faça como eles, pois vosso Pai, sabendo do que necessitais, antes de o pedirdes. Aí ele vai dizer, portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí continua a oração do Pai Nosso, né? Vamos concluir aqui que diz, e o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, nessa leitura aqui nós já estamos lendo a paz, irmã Maria. Seja bem-vinda, minha amada. Dá um beijo na Rafa por mim. Então, a gente vê aqui que nós acabamos de fazer uma leitura e, ao mesmo tempo, nós conversamos com Deus por meio dessa leitura, porque é um modelo de oração que Jesus nos ensinou. E aí a gente vai observar aqui que Jesus ele faz uma alerta para a gente não ficar fazendo orações repetidas, repetindo a mesma coisa o tempo todo nos ouvidos dele. Eu costumo sempre falar assim, olha, quando eu vou pedir algo para Deus, o máximo que eu peço é 2 vezes. Eu não peço mais do que 2 vezes, batendo na mesma tecla, porque quando eu falo a primeira vez, ele já ouviu e ele sabe da minha necessidade. Ele ouviu a segunda vez, eu estou confirmando a ele que eu continuo desejando alcançar aquilo da parte dele, mas eu não fico repetindo a vida toda, como tem pessoas que falam assim, eu estou orando há 1 ano para Deus me dar algo, e às vezes Deus só está querendo confiança da nossa parte, que a gente ore, que a gente fale com ele, deposita no altar, e deixa, não é que você deve esquecer que você fez esse pedido para Deus, mas confiar de tal maneira que você fala, Senhor, não vou tocar mais no assunto porque eu coloquei no teu altar e eu tenho certeza de que o Senhor irá resolver essa situação, né? A gente sabe que existem pessoas que fazem orações que repete não sei quantas vezes, com o intuito de ser ouvido por Deus. Deus ele não é surdo. Quando a gente faz petições diante dele, uma vez só ele ouviu, ele guardou e na hora certa ele responde. Então ele quer um nível de confiança desse na vida da gente. E aí ele fala que não é pra gente repetir os mesmos erros das pessoas hipócritas. O que são pessoas hipócritas? São pessoas que fingem ser aquilo que não são. E aí fica usando de vãs repetições diante dele. E às vezes é só para mostrar um grau de espiritualidade para quem o assiste. Ou para quem as assiste, né, essas pessoas. Então, Jesus ele vem dizendo aqui, deixando claro que nós não precisamos disso. Né, que nós não precisamos disso para poder ele nos responder. E aí Jesus ele vem e dá uma oração modelo, dizendo, primeiro nós nos dirigimos a ele como um pai, né? Como um pai. Pai, portanto, orai-vos, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É entender que o nosso Deus está nos céus, que ele é soberano, que ele faz o que lhe apraz, o tempo é dele, né? E aí ele diz, santificado seja o teu nome. De que maneira que o nome do Senhor será santificado? Será santificado por nós aqui na terra. Será que nós estamos santificando o nome dele? Será que o nome dele está sendo bem visto através da vida da pastora Luciete? Será que as pessoas não têm se escandalizado pelo o meu agir, pela a minha maneira de ser?
Será que eu estou santificando? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente se coloca diante do Senhor, quando a gente vive uma vida diante do Senhor, é de estar sempre atento em santificar o nome do Senhor. O que é santificar? É ser separado, é mostrar para as pessoas que não existe outro Deus além do nosso Deus, que Ele é santo no sentido absoluto. Ele é um Deus diferente dos outros deuses, das outras religiões. E aí nós vamos ver, é aqui que Deus colocou no meu coração para poder a gente estar conversando nessa tarde, né? Conversando nessa tarde. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós vimos aqui, nós observamos aqui, como se fosse um pedido, pedindo Deus para vir ao reino dele, e fazer a vontade dele aqui na terra. O reino de Deus aqui na terra é representado por quem? É representado por nós. É representado por nós aqui na terra. E aí nós vimos no versículo 10, aqui do capítulo 6 de Mateus, pedindo para Deus vir até o reino dele. Venha o teu reino. Nós estamos pedindo para que o reino, o governo de Deus, seja feito aqui, a vontade dele aqui na terra, como é feita lá no céu. Você já parou para pensar na profundidade que tem esse versículo? Como é que é feita a vontade de Deus lá nos céus? Porque ele tem um exército lá, ele não é só o exército do ser humano, ele tem um exército lá que trabalha para ele, que age mediante os seus comandos. Sabe, existe um princípio para o exército celestial. E aqui a gente vê que Jesus, ele nos ensina a pedir para Deus vir ao reino dele aqui na terra e que a vontade dele seja feita como é feita lá no céu, né? Nós sabemos que nos céus teve rebelião, teve criatura rebelde, teve pecadora, teve. O pecado não nasceu no Éden, não originou no Éden como muitos pensam. O pecado originou, foi nos céus. A queda de Satanás não foi no Éden, a queda de Satanás foi lá nos céus. A paz do Senhor, irmão Carlos. Então a gente vê, é meu primo, que Deus te abençoe, você e toda a sua família. Então a gente vê que o pecado não originou, não foi aqui no Éden, como por muito tempo eu passei pensando dessa forma, que Satanás se rebelou foi aqui na terra, e depois foi que eu fui ter conhecimento de que o pecado não originou na terra, o pecado originou foi no céu. Então a gente vê que não é o lugar que faz as pessoas, os seres, as criaturas, são as criaturas que fazem o lugar, né? Eu posso muito bem estar no meio de gente perdidas, mas eu posso ser um candelabro aceso lá no meio dessas pessoas. Um candelabro ele tem que iluminar justamente onde não há luz, é onde há trevas. É que o meu castiçal, o meu candelabro, a minha lamparina, o meu candeeiro tem que estar aceso em meio às trevas. E a gente vive uma vida de exclusividade, de santidade exclusiva, de que a gente tem que viver só crente com crente, sabe? E que a gente tem que viver ali só santo com santo. Não. Deus quer colocar a nossa santidade à prova é onde há trevas. Porque é lá que nossa lamparina tem que ser acesa e tem que mostrar o diferencial. Às vezes não precisa nem a gente abrir a nossa boca. Só com as nossas atitudes, as pessoas já são iluminadas ali ao redor. E elas olham pra gente e dizem, tem alguma coisa que é diferente nela. Ela é semelhante com as outras pessoas, mas tem algo que difere nela, que é diferente, né? Então, é o que é isso? É a luz do Espírito Santo. É o diferencial do Espírito Santo. Agindo por meio das nossas atitudes, por meio das nossas vidas. Então a gente vê que os céus é lugar de santidade absoluta, é lugar onde é a moradia, a habitação de Deus, mas foi lá onde Satanás se rebelou, né? O Éden era um jardim secreto
de habitação do primeiro casal e da participação de Deus todos os dias ao final da tarde. Eu falo assim, que todo dia ao final da tarde tinha um culto, sabe, no Jardim do Éden. Deus descia para conversar com os dois, para poder botar a conversa, a amizade deles em ordem, né? E a gente vê que o Éden era um lugar santo também, e, no entanto, o homem tropeçou, foi dentro do Éden, né? Foi no jardim onde Deus colocou, para que eles fossem o diferencial. Então, nós precisamos ter esse entendimento, que não é nós que fazemos, não é o lugar que nos torna santo, é nós que tornamos um lugar santo, é nós que fazemos, que quando colocamos a planta dos nossos pés num determinado lugar, o Senhor precisa entrar conosco, né? Porque ali tem vidas que precisam ser, vamos dizer assim, atraídas por Deus, e para Deus atrair, ele precisa de instrumento aqui na terra, e esse instrumento sou eu e é você. E aí nós vamos ver aqui que Jesus, ele diz para que o reino de Deus venha sobre as nossas vidas, e que é para ser feita a vontade dele aqui na terra, assim como é no céu. E nós temos que preocupar, estudar um pouquinho sobre como que é o comportamento de quem habita no céu. Faça um estudo, inclusive eu tenho um vídeo salvo aí sobre os anjos, quem são os anjos, quem são eles, como que eles trabalham, a obediência deles. Tem tudo sobre os anjos, eu postei lá no meu canal do YouTube. E por falar nisso, eu gostaria de pedir a vocês que assistirem esse vídeo de hoje, que entre no meu canal lá no YouTube. Eu já tenho uns 60 e poucos inscritos. Já daria para poder fazer uma transmissão ao vivo hoje pelo canal do YouTube. Mas como eu não avisei para vocês a semana passada, eu imaginei que vocês poderiam estar atentos nesse horário aqui pelo Facebook. E aí, por isso, eu não fiz a transmissão lá hoje pelo YouTube. Mas a partir da semana que vem, eu já vou conseguir fazer a transmissão por lá. Eu precisava de 50 pessoas para poder fazer a transmissão. E eu já tenho quase 70 pessoas inscritas lá. Então, a partir da semana que vem, eu vou estar transmitindo por lá, né? É só vocês colocar aí no YouTube, @Lu com H, L-U-H, Lu Gaspar Oficial. Que daí vocês vão entrar lá e vão poder assistir os vídeos que vocês quiserem, vão poder se inscrever, se desejar, vai poder se compartilhar e propagar a obra do Senhor, porque é um canal para poder eu transmitir a palavra de Deus, né? Não é para ficar famosa, não. Não é para ficar famosa, não, é para transmitir a palavra de Deus. Eu tenho uma preocupação muito grande em dar estudo, em instruir o povo de Deus. Sabe por quê, amados? A paz, irmã Iris, que Deus te abençoe. Por quê? Porque a Bíblia diz que o povo de Deus, ele perece. Não é porque Satanás cutuca o tempo todo, perturba o tempo todo, não. Não é. O povo de Deus perece é por falta de conhecimento. Se o povo de Deus tem conhecimento, Satanás, as brechas para Satanás são fechadas. O profeta Oséias, ele diz bem claro, o povo de Deus perece. O que é perecer, pastora? Perecer é sofrer, passar processos difíceis, é não vigiar, é cair em tentação e sofrer as consequências da tentação. Então, o povo de Deus perece, o povo de Deus sofre, o povo de Deus vive no ai, no ui. Por quê? Porque não investe na área de conhecimento, em crescer no conhecimento, em aprender a palavra de Deus. Porque se nós conhecemos a palavra de Deus, quando vier a tentação aqui, a palavra de Deus vai servir de arma para você rebater. Foi assim que Jesus fez. Satanás usou a palavra para poder confrontar com ele lá na tentação. Ele também usou a palavra de Deus e rebateu Satanás, até que Satanás desistiu e caiu fora. Então, por quê? Porque Jesus era o verbo encarnado, ele conhecia a Torá. Então, quem conhece a palavra de Deus sofre menos. Tem as armas certas para lutar contra Satanás, sabe? Nos momentos de provação, faz uso da palavra também para poder se fortificar, para poder se animar, sabe?
Quantas pessoas que entram numa prova e saem dela morto espiritualmente, porque não tem conhecimento da palavra, não sabe das promessas que tem direito dentro da palavra de Deus. E aí perece, acaba perecendo, sendo destruído e às vezes até morre espiritualmente. Né? Então esse canal que eu criei no YouTube é para poder alcançar mais pessoas, é para poder propagar a palavra de Deus, é para alcançar vidas que não conhecem a palavra de Deus, que precisa assumir compromisso com Deus, é para poder enriquecer os amados que já têm um compromisso com Deus, sabe? Eu fui chamada para isso, para poder ensinar a palavra de Deus, para ministrar a palavra de Deus, para palestrar, para poder trazer conhecimento para o povo de Deus. Eu sei do meu chamado. Então, eu invisto nisso porque eu sei que Deus me chamou para isso. E eu estou aqui na terra para isso, para ajudar os meus irmãos a trilhar caminhos menos sofridos. Né? Não é para poder me crescer, não é para poder ser maior do que todo mundo, não é para poder me achar, não. Então, fica aqui, vocês façam uma visita lá no meu canal, @LUH, tudo grudado, Lu Gaspar Oficial. Aí você vai acessar um dos meus vídeos e vocês poderão se inscrever. E toda vez que eu entrar lá, a partir da semana que vem, para poder fazer a transmissão do estudo, da palestra, de uma reflexão, de coisas assim, vocês poderem ser notificados e assistir, participar também, tá bom? Então fica essa palavra para nossa meditação. Deixar que o reino de Deus, o governo de Deus, venha sobre a nossa vida aqui na terra e que a vontade dele seja feita na minha vida, assim como é feita lá nos céus. E para você saber como é que é feita a vontade de Deus lá nos céus, dá um estudo sobre o exército dele, que é anjos, arcanjos, querubins e serafins. Dá uma assistida nesse vídeo que eu gravei de estudo sobre os anjos, que você vai descobrir como que é que os seres celestiais se comportam diante de Deus. E a gente assistindo como que os anjos se comportam, como que o exército do céu se comporta lá diante do Senhor. Então o governo de Deus aqui na terra a gente vai conseguir deixar o Senhor governar nossa vida do jeito que ele governa lá nos céus. E automaticamente nós seremos abençoados muito mais por haver uma rendição por parte nossa. Porque o que nos faz perecer é a nossa resistência diante do Senhor. Nós resistimos muito à voz de Deus. Deus às vezes está falando conosco e nós falamos assim, eu amo ouvir a voz de Deus, mas às vezes Deus está falando conosco e nós estamos tão desapercebidos, tão focados com coisas aqui da terra que a gente só percebe que Deus passou o tempo todo chamando a nossa atenção, sabe por quê? Porque estreitou o caminho, porque ele teve que dar uma estreitada, trazer algum processo na nossa vida. Essa semana mesmo eu falava que os processos dolorosos de Deus, que Deus permite nas nossas vidas, não é porque ele é ruim, porque ele tem prazer em nos judiar, em nos humilhar, não. É porque o amor dele constrange, nos leva ele a nos passar por momentos, por caminhos estreitos, para poder nos trazer para perto do altar dele. Todas as vezes que ele percebe que a nossa sintonia, que a nossa comunhão com ele não está mais como antes, igual a igreja de Éfeso, que o primeiro amor tinha morrido ali na igreja de Éfeso, então ele usa um meio para poder nos trazer, nos atrair para perto do altar. Porque é só por meio dos processos que a gente chega junto. Vamos usar essa palavra, que a gente chega junto de Deus, que a gente diz, Deus vem aqui, vamos conversar. Ou então, Senhor, eis-me aqui, porque Deus está o tempo todo com a gente, é a gente que se afasta dele, é a gente que se afasta do altar dele, mas ele está o tempo todo disposto a nos ouvir, disposto a falar conosco, ele está disposto a nos abençoar o tempo todo. Eu tenho desfrutado de uma maneira
tão grandiosa das provisões, dos cuidados de Deus com a minha vida, que vocês não têm noção. Uma hora eu vou fazer uma live só para contar alguns testemunhos da providência de Deus na minha vida. Durante esse estudo eu contei uma provisão, mas eu vou contar das mais recentes, sabe? Essa semana, eu já vou aproveitar e falar que essa semana eu debaixo do chuveiro, sabe? Não foi de joelho, não. Porque Deus não ouve nessa oração de joelho, não. Ele quer estar em harmonia, em comunhão com a gente o tempo todo, sabe? Como um filho tem o prazer de estar o tempo todo conversando com o pai. É assim que Deus quer estar conosco. E aí, essa semana, eu debaixo do chuveiro, tomando banho, eu apresentei uma situação financeira para Deus. E vocês podem até dizer, mas é abusada. Não é, gente. A gente precisa estreitar nosso relacionamento assim com Deus, sabe? Como diz os nordestinos, dá assim, ó, com Deus, para poder desfrutar das grandezas dele, para poder ter experiência de perto com ele. E aí eu estava debaixo do chuveiro tomando banho e eu conversei algo que só mulher entende disso, tá, primo? Carlos. As mulheres vão me entender. Eu conversei com Deus, falei, Deus, eu fui num determinado lugar, Senhor, e eu vi tal coisa assim, 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 e só eu estava de diferente, e eu não queria ser igual, no sentido, eu não quero ser igual às pessoas, no sentido de comportamento. Nessa área eu quero ser diferente no meio dos iguais, mas eu queria uma quantidade de... Queria ter o dinheiro para poder fazer isso, isso e isso que eu vi e que eu não tenho. E o Senhor sabe que a minha alma de mulher desejou isso. Eu desejei, não com inveja, mas eu desejei porque eu vi que todas as mulheres que estavam ali estavam daquele jeito, estavam bonitas, muito bem arrumadas. E eu, por falta de dinheiro, da questão financeira... eu não estava no mesmo alinhamento, sabe? Vou resumir aqui para vocês. E aí eu conversei isso com Deus à noite no meu banho. E quando foi no outro dia, e aí eu falei para Deus, o Senhor viu que eu só tenho R$32 na minha conta? Não dá para fazer nenhuma desses cuidados que a mulher precisa ter? Que era uma progressiva, que era... uma maquiagem, cuidar de mão e pé, coisinhas básicas, irmãos, que as pessoas falam assim, nossa, mas tua necessidade era essa? Era o que eu estava precisando no momento, e eu estava com R$32 na minha conta, né? E aí, eu falei com o Senhor à noite, quando foi pela manhã, uma pessoa, não foi daqui de Caieiras, Deus poderia levantar alguém daqui de Caieiras, foi alguém de outro lugar, daqui do estado de São Paulo, mas de um outro lugar, que tinha quase 2 anos, acho que tem quase 2 anos que eu não converso com ela assim pessoalmente, e ela entrou em contato pelo WhatsApp e falou assim, pastora Lu, eu queria te pedir o número da tua conta para poder eu te abençoar. Eu falei, entendi, Senhor, o Senhor tá mandando o dinheiro que eu te pedi ontem à noite, né? E eu dei o número da minha conta para ela e ela depositou o dinheiro que sobejou a minha expectativa. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente estreita o relacionamento com Deus, a gente não precisa nem proferir em voz alta para ninguém ouvir. Você conversa com Deus no teu entendimento e Ele te responde. Ele supre as tuas necessidades, Ele é provedor. Né? E Mateus diz que até os passarinhos Deus sustenta, Deus alimenta, os lírios do campo, nem Salomão se vestiu com tanto luxo quanto os lírios do campo são vestidos, e os lírios dos campos, eles estão lindos e maravilhosos hoje, mas daqui a pouco é arrancado, jogado no fogo queimado, e Deus tem uma preocupação de cuidar dos lírios do campo, de cuidar das aves, sabe, e não deixar as aves morrer de fome. Agora, a única ave que pode morrer de fome é aquela que o ser humano com
com a mania feia, gosta de engaiolar, colocar num viveiro e prender os bichinhos lá. Então, esse corre o risco de morrer de fome, porque homem deixa mesmo morrer de fome. Mas você nunca viu um passarinho no meio do mato morrer de fome porque Deus deixou de sustentá-lo, né? Então, o que Deus ele está querendo conversar com alguém aqui nessa tarde? Se eu cuido dos passarinhos, que eles levantam de manhã e me louvam e glorificam meu nome, mas eles não saem por aí pregando o evangelho, né? Fazendo a obra de Deus. Se eu cuido deles, se eu cuido dos lírios do campo, por que eu não vou cuidar de você? Né? Então, às vezes, Deus nos traz para uns processos assim, para poder estreitar o relacionamento, para a gente desfrutar dessas grandezas. E resumindo, eu estou com o meu dinheiro na conta para poder fazer aquilo que eu pedi, que para muitas pessoas parece ser supérfluo, mas a minha alma feminina pediu isso. E Deus ele tem cuidado até da nossa estética, ele cuida da gente, eu falo para ele, sabe? Eu converso com Deus como eu converso com vocês aqui, dou risada e tudo. Falo, Senhor, o Senhor sabe que até os 40, a própria natureza se encarrega de deixar a gente bonita, Pai. Mas depois dos 40 o negócio ferve, né? A gente começa, a tenda começa a largar, né? Começa a ficar assim, a gente põe uma roupa, os botões ficam estourando, é uma coisa assim fora do comum e a gente precisa cuidar, até porque a gente é templo do Espírito Santo, a gente precisa cuidar da casa que Deus nos deu para a gente habitar enquanto está aqui na terra. Então eu falo para Deus, olha, até os 40 o Senhor sabe que foi assim, eu não precisei fazer muito esforço, mas depois dos 40 o negócio... Né, Carlos? O negócio fica estreito, Jesus. Então ajuda aí, porque eu sei que o Senhor é provedor e o Senhor pode fazer essas coisas. Eu não tenho, mas eu sei que o Senhor tem pessoas que têm. E como o Senhor disse que não me quer trabalhando, já lutei. Gente, deixa eu contar para vocês outro dia. Eu tentei fazer uma coisa na miúda, né? Mas de Deus ninguém se esconde nada. Deixa eu confessar meu pecado aqui para vocês. Eu peguei e fiz uns currículos, falei, vou voltar a trabalhar, esse negócio de ficar orando e pedindo para o Senhor mandar as coisas, ser o provedor sustentador. Não tenho muita fé como Abraão, não. Eu vou pegar e vou fazer uns currículos aqui, vou mandar para um monte de colégio aqui e eu vou trabalhar, né? Porque Deus me separou desde 2017 para fazer a obra dele. E essa coisa do chamado de Deus para a vida da gente, às vezes se torna constrangedor, porque parece que as pessoas olham com um olhar para a gente, de que a gente é preguiçoso, de que a gente não está querendo trabalhar. E eu trabalhei desde os meus 14 anos para não ser pesado no bolso do meu pai. E eu cresci trabalhando, o meu primo aqui tá aqui, ele é testemunha disso. Eu cresci trabalhando no labor da vida. Então, quando Deus me chamou em 2016, eu falei, eu não tenho a fé de Abraão para poder largar tudo, sair do meio da terra, da parentela, do sustento e sair pelo mundo afora, confiando no poder do Senhor. Mas Deus ele foi estreitando, foi trabalhando e me trouxe para esse ponto. E aí eu virei no Jiraya Santo outro dia, né? Se é que existe Jiraya Santo. E aí eu falei assim, vou mandar uns currículos, Carlos, e eu mandei currículo para um monte de lugar escondido, assim, não falei pro meu esposo, nem pros meus filhos, nada. Eu falei assim, a hora que me chamar, eles vão ficar sabendo que eu fui trabalhar. E fiquei, né? Mandei para tudo que é um meio mundo de colégio aqui em São Paulo. Falei, chega! E aí, mandei, fiquei quietinha. Quando foi no outro dia, a minha nora chega em casa e falou, Lu, eu sonhei contigo. Eu falei, pronto, lá vem Deus boicotar meus planos. Escuta bem, Jesus. Aí ela falou assim, eu sonhei contigo, que eu estava em tal ponto de ônibus e você estava lá conversando comigo também, com a bolsa nas costas. E você ia lá, atravessava a faixa de pedestre, ia para o ponto de ônibus do outro lado, na contramão. Eu falei, contramão, deu até uma fisgada dentro de mim. E Deus falou, na contramão, tu tá querendo ir na minha contramão? Eu falei, pronto, Deus boicotou de vez mesmo. Aí eu falei, vai, conta o resto. Aí ela foi e falou assim, e aí, quando você estava lá no ponto de ônibus, e eu do lado de cá da avenida, e Deus falou bem assim, vai lá do outro lado e fala para ela que eu não quero ela trabalhando, que não é para ela ir procurar emprego, porque ela sabia que eu estava com a bolsa nas costas para ir procurar emprego, né? Aí quando ela falou assim, eu fiz uma cara de paisagem, falei, não tem jeito mesmo não, eu tenho que aceitar a vontade de Deus para minha vida e ficar na dependência de Deus. Mas, amados, a gente
passa por isso, sabe por quê? Porque a gente é falho, como ser humano a gente é muito falho. Mas você veja bem, eu tenho inúmeros testemunhos da provisão de Deus na minha vida. De eu ter que pregar em Minas Gerais e tá chegando, falta 3 dias para poder ir pregar lá. Eu tenho R$52 na conta e não dava nem, só dava malemar para ir, mas não dava para voltar. E eu não cobro para pregar, eu não cobro para palestrar, eu peço uma oferta para poder cobrir as minhas despesas. Então quem vai pregar no lugar não vai já com o dinheiro. Depois que prega é que os irmãos abençoam. Então eu tinha o dinheiro de ir, não tinha o dinheiro de voltar. E eu orei, eu falei, e aí Jesus, foi o Senhor que me chamou mesmo para a tua obra? Eu tô com esse X na minha conta que só dá para ir. Mas eu tenho que voltar porque minha família vai ficar. Porque eu converso bem assim com Deus. E aí, conversei com Deus a respeito disso. E eu estava um pouco inquieta. E Deus falou bem assim, vai dormir em paz. Porque eu sou o teu provedor. Eu não já falei que eu sou o teu patrão, que eu sou o teu provedor? Eu falei amém, fui dormir em paz. E, inclusive naquela noite eu tinha ministrado a palavra de Deus numa igreja aqui perto de casa. E aí quando fui dormir em paz, no outro dia, uma irmã entrou em contato comigo e falou, pastora, uma irmã que congregou comigo, não está congregando mais, uma jovem. Ela falou, pastora, eu estava orando e Deus mandou eu te abençoar com uma quantia. Eu falei, Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Eu tenho certeza que é o dinheiro que eu preciso para poder viajar para Minas Gerais, para poder ministrar a tua palavra. A paz, irmão Lincoln, que Deus te abençoe, seja bem-vindo. E aí o que aconteceu? No outro dia, essa jovem entrou em contato comigo e falou, me dá o número da sua conta para eu te abençoar, porque Deus mandou. Quando eu estava orando, Deus tocou no meu coração para poder eu te abençoar. Então, se ele mandou, é porque você está precisando. E eu glorifiquei a Deus, não contei para ela, só contei depois que eu voltei da viagem de Minas. E aí, ela depositou R$1.000 na minha conta, deu para eu ir com dois carros, com pessoas amigas comigo. Nós fomos, Deus proveu o combustível, Deus proveu a alimentação, Deus proveu tudo. E aí chegou lá os irmãos, me abençoaram e eu voltei abençoada diretamente pelo céu e abençoada pelo céu por meio dos irmãos lá da igreja também. Então veja bem que quando a gente estreita o nosso relacionamento com Deus, Ele cuida da vestimenta. Eu tenho roupa, para a glória de Deus, eu tenho roupa para qualquer ocasião. Eu tenho sapato, Deus, Ele me veste, Ele me calça, Ele prepara os perfumes para mim, sabe? Não peço para ninguém. Quando está acabando, eu falo, Senhor, o Senhor viu que meu perfume está acabando? A gente, acho que vocês falam assim, essa pastora é folgada. Mas eu peço para quem pode me dar. Eu não vou pedir para quem não pode, né? Então eu falo, Senhor, o Senhor viu que meu perfume está acabando? Pai, não dá para ir fazer a tua obra fedida, né? A gente precisa sair bonitinho e glorificar teu nome também. Não é só na alma, não é só no espírito. A gente precisa glorificar em todas as áreas da nossa vida. E Ele prepara. Ontem mesmo eu estava mostrando, contando meu testemunho para minha sobrinha e mostrando para ela. Eu falei, olha, meus perfumes, eu tenho aqui perfume do Boticário, eu tenho perfume da Natura, eu tenho perfume importado. E aí eu gostei tanto do importado, abusada, né? Que eu falei assim, Senhor, gostei tanto do perfume importado que o Senhor mandou. O que o Senhor acha? O Senhor mandar outro para mim? Porque eu gostei, Senhor. O Senhor está me acostumando mal, mas eu estou gostando desse negócio. E aí eu orei e Deus usou alguém para poder, dentro de um shopping, passando nos corredores, entrar na perfumaria e chegou lá. Ela disse que foi para comprar um outro e o Espírito Santo falou assim, não é para comprar esse daqui. E aí, sabe qual foi o perfume que ela comprou e trouxe no meu portão para mim? Calvin Klein. É caro, eu não tenho dinheiro para isso. Mas o meu Deus, o meu Pai, Ele me sustenta, Ele provê, Ele cuida de mim nos mínimos detalhes. E eu sou mais bonitinha do que vocês? Não sou, não. Diante dos olhos de Deus, nós somos todos iguais, né? É que um se aproxima mais dos pais do que outro. Eu estou falando pais porque a gente que é pai, a gente sabe que tem filhos que é mais chegado. E tem outros que é meio arredio, meio distante.
E Deus, ele não quer filho arredio. Deus, ele quer a gente no pé do altar, andando de braço dado com ele, na presença dele, com compromisso com o reino dele aqui na terra, sendo representante do reino dele aqui na terra, né? Então, eu não ia contar esses testemunhos, mas de repente veio a vontade de contar aqui para vocês, porque certamente tem pessoas aí que estão assistindo ou que irão assistir, e que de repente está passando por processos e acha que é o fim. Não, o teu Deus, o teu Pai, o teu Criador, ele não te concebeu no ventre da tua mãe e te jogou tipo assim, ó, pá, vai lá e se vira, como diz o nordestino, vai lá e se ferra lá embaixo. Não, Deus, ele nos trouxe à existência e ele cuida de cada momento da nossa existência. Agora, é difícil de um pai cuidar de um filho que está à distância, a quilômetros de distância. Fica mais difícil. Deus está distante da gente? Eu volto a dizer, não está. É a gente que se distancia dele, né? Então, ele quer cuidar, ele quer ter esse zelo conosco nessa tarde. Amém? Então, nós vamos já entrar aqui no estudo. Jesus amado. Gente, como eu converso, glória a Deus por isso, né? Isso quer dizer que eu estou com a voz boa. A gente Deus nos deu a voz para poder glorificar o nome dele, a nossa fala. E aí nós vamos tratar aqui rapidinho. A semana passada nós conversamos, né, aprendemos aqui sobre a igreja de Sardes, as 7 igrejas da Ásia. Nós tratamos sobre a igreja de Sardes, que ela, Jesus encontrou uma falha muito grande nela. Eu dizia a semana passada, vou só fazer uma observação aqui rápida. E nós vimos que Jesus fez uma crítica a ela e disse: você tem nome de que está vivo aos olhos humanos, mas diante de mim você está como morta. Essa era a condição que se encontrava, as condições que se encontrava a igreja de Sardes, que nós tratamos a semana passada. E hoje nós iremos falar sobre a igreja de Filadélfia. Das 7 igrejas da Ásia, a igreja mais fiel a Deus foi a igreja de Filadélfia, né? E uma das que mais deixou a desejar diante do Senhor foi a igreja de Sardes e a igreja de Laodiceia, que se tiver tempo a gente vai tratar sobre a igreja de Laodiceia hoje também. Mas o certo aí alguém pode dizer assim, então a igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia era mais pecadora? Pecado é pecado, gente. Pecado é pecado e não existe, para Deus não existe pecadinho e pecadão. E pecadão. Transgressão é transgressão. O que diferencia a transgressão, o pecado nosso, o que diferencia são as consequências. Mas, como eu disse aqui no começo da live, sabe, a palavra de Deus, ela nos deixa bem claro que o mundo espiritual, que o reino de Deus é regido por uma constituinte. Qual é a constituinte? A palavra de Deus. A paz, Fábio. Então, a gente vê aqui, a paz, Robson. Então, a gente vê aqui, sabe o quê? Que o reino de Deus, ele é constituído, assim como o Brasil tem uma constituinte, e quando a gente infringe as leis da nossa Constituição, existe uma punição, automaticamente vai haver uma consequência. Então, no reino de Deus não é diferente. No reino de Deus, o reino de Deus é regido por princípios, é regido por leis, e quando nós infringimos essas leis, quando nós quebramos esses princípios, automaticamente vai ter consequências menores, consequências maiores. Então, as consequências de quem adultera é bem maior do que daquele que é fofoqueiro. A consequência de quem mata aqui na terra é muito maior do que daquele que mente, né? Mas mentira é pecado, adultério é pecado, prostituição é pecado, homossexualismo é pecado, pecado é pecado, transgressão é transgressão. Aquilo que não condiz com a constituinte, que é isso daqui, ou a palavra de Deus, aquilo que não condiz é transgressão. Assim como se eu fosse um advogado, um juiz, algo assim, eu daria uma aula de leis aqui da nossa nação e diria, olha, se você infringir nesse artigo, nessa lei aqui, você vai ser punido assim, 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 assim. No reino de Deus funciona do mesmo jeito.
funciona do mesmo jeito. E é isso que as pessoas não entendem e acabam sofrendo as consequências. Então a gente vê que a igreja de Sardes, ela tinha nome de quem estava viva na presença de Deus, de quem estava, uau, tudo ok em cima, mas aos olhos de Deus, Deus falou, você está morta. São poucos os que estão vivos aí, nessa congregação da cidade de Sardes, da igreja de Sardes. E aí ele faz uma promessa muito grande. O que eu acho lindo em Deus é que quanto mais a transgressão traz consequências graves, porque para quem está morto, é necessário haver uma ressurreição. E Jesus se apresenta com 7 espíritos dele ali para poder fazer uma ressurreição na igreja de Sardes por meio dessa carta. E aí nós vamos ver aqui a igreja de Filadélfia. É assim, vamos dizer assim, eu vou usar uma ilustração aqui para vocês entenderem melhor. É aquele filho querido, a igreja de Filadélfia, ela representa aquele filho querido que é pau para toda obra, que toda hora que o pai precisa estar aqui, meu filho é isso, obedece, faz aquilo, vai lá e faz, vem aqui, ele vem, meu filho, a vida é assim, age desse jeito e ele age daquele jeito. Sabe, não é aquela pessoa que o pai está dizendo, age assim, e ele está dizendo, mas eu não vou agir assim porque eu gosto de agir desse jeito. Então eu vou andar conforme a minha vontade. Tudo bem, você quer andar conforme a sua vontade? Ande conforme a sua vontade, mas você vai colher as consequências dos seus tropeços. E toda vez que a gente tropeça, a gente corre o risco de cair, a gente corre o risco de se machucar, de se ferir, a gente corre o risco, eu até brinco com os meus filhos, a gente corre o risco de cair, bater a boca no chão, levantar falando fofo, né? Então, na presença de Deus não é diferente, não. O mundo natural é meio parecido com o sobrenatural para a gente compreender como é que Deus trabalha com a gente, né? Então, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente descobre que o reino de Deus ele é regido por uma constituinte. A constituinte do céu é a palavra de Deus. É a bússola que nos leva para perto de Deus, que nos diz como é que nós temos que agir e para estar na presença do Senhor, conforme a vontade dele, para que ele venha se agradar. E eu dizia hoje para uma amiga que veio me visitar aqui, a Vera, eu dizia para ela o seguinte, que Deus, ele usa os processos para nos atrair para perto dele e às vezes também ele permite a gente... Eu deixei de receber muita coisa, muitas promessas de Deus por muito tempo. As minhas bênçãos ficaram retidas porque Deus falava assim, essas bênçãos estão no meu altar. E você está distante do altar, então eu vou esperar. Deus, ele é eterno. Ele não tem o menor desespero para poder cumprir as promessas dele na minha vida. É eu que sou provisória, é eu que tenho que ter pressa de estar na presença do Senhor para poder desfrutar das bênçãos que ele tem no altar dele para poder me dar. Né? Então Deus ele não tem pressa e muitas vezes Deus usou pessoas e falou para mim, as tuas bênçãos estão retidas por causa da tua teimosia, porque eu sempre fui muito teimosa de querer fazer as coisas do meu jeito e só quebrava a minha cara do meu jeito, né? E Deus ele está conversando conosco nessa tarde. E aí nós vamos entrar aqui hoje no estudo sobre a igreja de Filadélfia. Ele diz aqui, nós vamos ler sobre a igreja de Filadélfia. Olha só a carta que ele envia para essa igreja. É o pai que manda uma carta para o filho dizendo, tá ótimo, permanece assim, porque se você permanecer assim até o final, eu vou ter uma retribuição, vou ter... vou usar a palavra fácil para vocês entenderem, eu tenho muitas bênçãos para poder trazer sobre a vida de vocês, mas continue nesse propósito. Então nós vamos ver aqui a carta que Jesus ele manda João escrever e apresentar ao pastor da igreja de Filadélfia. Olha o que ele diz. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Olha como é que Jesus se apresenta para a igreja de Filadélfia. Ele é como se ele dissesse assim, vou resumir, eu sou o cara, onde eu chego eu lacro, tudo está sobre o meu poder. E aí ele diz para a igreja de Filadélfia, ele se apresenta, isso diz o que é santo. Jesus, ele é santo no sentido total, no sentido absoluto. A gente, hoje a gente está santo, querendo
tá assim, o mais próximo de Deus possível. No outro dia a gente amanhece já com a cabeça virada, enraivado com alguma coisa, e já a gente já começa a distanciar do altar, a gente começa a ficar assim meio rebelde. Mas Jesus não, Jesus ele é santo no sentido absoluto da coisa. E aí ele se apresenta para a igreja de Filadélfia dizendo: eu sou santo, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, ou seja, em mim não há mentira. Né? Eu sou santo no sentido absoluto, eu sou verdadeiro no sentido absoluto. E aí ele diz, o que tem a chave de Davi. Muitas pessoas não entendem o que é isso daqui, o que tem a chave de Davi. Quem era que tinha a chave de Davi? Era a pessoa de confiança do reinado de Davi, dos tesouros do reinado de Davi. Uma pessoa que ela é digna de confiança, e aí ele usa isso daqui para poder João entender a linguagem do céu que ele estava dizendo. E aí ele diz assim, o que tem a chave de Davi, ou seja, é como se ele dissesse, eu tenho a chave de todos os tesouros do céu. Eu fui aí, eu morri na cruz do Calvário, eu sou, agora o meu nome é sobre todo nome, todo governo, toda autoridade, toda soberania está comigo, então eu tenho as chaves que abrem, tenho as chaves que fecham. E aí ele diz, eu sou aquele que quando abro a porta ninguém fecha, e quando eu fecho também ninguém abre, né? É o Todo-Poderoso. Jesus se apresenta desse jeito para a igreja de Filadélfia. E aí ele vem e fala sobre as características da igreja de Filadélfia. E ele diz, eu conheço as tuas obras, diante de ti, ou seja, diante da igreja de Filadélfia, pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então veja bem que a gente não depende de estar forte, arrasando na presença de Deus, para poder ser santo na presença do Senhor. A gente vê que Jesus se apresenta para a igreja de Filadélfia dizendo, eu sei que tuas forças são poucas, mas eu sei do teu esforço para permanecer na minha presença. É a mesma coisa da gente. Às vezes a gente está passando por provas, por processos, por situações difíceis na nossa família, na empresa, sabe? No nosso dia a dia, enfrentando enfermidade no meio da nossa família, ou às vezes na nossa vida mesmo, na nossa saúde física, né? Ou mental, ou psicológica, emocional. Enfim, a gente está passando por alguma situação, mas mesmo ali fraco, sabe, lutando contra aquilo ali, a gente não sai da presença do Senhor. E isso, Deus está atento a isso. Ele está querendo dizer o que para Filadélfia? Olha, eu pus uma porta aberta diante de vocês e ninguém fecha essa porta. Ninguém vai fechar a porta da igreja de Filadélfia. Vocês têm pouca força, sim, mas vocês lutam para estar firme na minha presença. Foi isso que Jesus quis dizer para a igreja de Filadélfia. Era uma igreja que estava passando por um momento de grande perseguição na época, né? Estava passando por uma perseguição muito grande pelos imperadores de Roma na época, mas a perseguição dos imperadores, a perseguição que a igreja estava sofrendo, enquanto as outras igrejas estavam deixando a desejar, a igreja de Filadélfia, tendo pouca força, ela permanecia fiel diante do Senhor. Então, às vezes, a gente fala assim, Deus me trouxe à memória uma oração que eu fiz uma vez. Eu estava passando um processo muito difícil, e aí, Paz Onias, seja bem-vindo. E aí, eu lembro que eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais essa prova. E o Espírito Santo conversou comigo e falou, aguenta sim, porque sou eu que te sustento, sou eu que te mantenho de pé. Então, se você está com pouca força, mas você continua firme na minha presença, então eu vou cumprir com a minha parte, que é te manter de pé na minha presença. Deus só não tem interesse em manter de pé, é gente rebelde, é gente de dura serviço, é gente que bate de frente com Deus, que, sabe, que parte com desaforo, sabe, que não aceita o senhorio dele, que não aceita o governo dele nas nossas vidas e que murmura. Deus não suporta gente murmuradora, ele abomina a murmuração, né? Mas tá com pouca força, meu filho? Tô, pai, porque a porta tá fechada. Mas eu sei que quando o Senhor fecha a porta, é porque o Senhor quer vir com a provisão. Eu dizia outro dia que não tem como o Senhor ser provedor na minha vida se não faltar. Não tem como o Senhor abrir o mar vermelho se
o mar não tivesse fechado. Não tem como Deus curar um câncer se a pessoa não tiver com câncer. Não tem como Deus operar milagres na vida de uma pessoa, seja em qual área for, se não houver necessidade, gente. E é isso que a gente sofre muito diante de Deus, por não conhecer esses detalhes, sabe, do relacionamento nosso com o nosso Deus. A gente, quando vai para a presença de Deus, a gente fala, gente, vocês não têm noção da minha audácia. Eu falava, o Senhor fez na vida de Moisés, o Senhor usou tanto Moisés para fazer na vida do teu povo, eu quero que o Senhor me use desse jeito. Mas eu esqueci que para poder Deus usar Moisés passou por 40 anos de deserto para poder aprender, sabe? Então a gente quer a parte boa da coisa, mas a gente não quer entender de que existe um processo para a gente ver a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. E aí Jesus, ele vem para a igreja, voltando aqui para a igreja de Filadélfia, a gente vê ele vindo para Filadélfia e dizendo assim, eu abri uma porta para vocês que ninguém fecha. Tem diabo que feche. Não tem homem que fecha, porque foi eu que abri. A porta que eu abro, ninguém fecha. E a que eu fecho também, ninguém abre. Só abre na hora que eu quiser, né? Ou seja, eu sou todo poderoso. E aqui ele fala assim, sei que tem pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O processo está assim, refinado, pastora. Mas eu tô aqui, eu não sei nem como é que eu tô de pé. E eu aprendi uma coisa com Deus, gente. No meu relacionamento com Deus, no meu dia a dia, eu aprendi a adorar a Deus quando eu estou alegre. Quando eu estou triste, eu vou para a igreja e eu digo, eu estou triste, Senhor. E o Senhor sabe por que eu estou triste? Eu estou triste por causa disso, disso, disso e disso. Sabe? Igual a gente faz com o pai da gente, quando a gente é criança, eu falo assim. Quando eu estou com raiva, eu falo, Deus, eu estou com uma raiva tão grande hoje. Eu vim te adorar, mas eu estou com ranço, eu estou com uma raiva, e isso é coisa da minha natureza humana. E eu preciso sair daqui da tua casa com isso daqui, porque isso não me pertence. Arranca isso daqui. Mas que eu tô com raiva, eu tô, Deus. Mas eu vim te adorar, sabe? E às vezes eu tô tão assim, porque num relacionamento tem dia que a gente é mais apaixonado por Deus, em servir a Jesus Cristo. Tem dia que a gente tá assim. Eu dizia semana passada que a gente tá igual Chaves com a Pops, né? No relacionamento com Deus. Mas tem dia que a gente tá matando cachorro a psiu. Mas mesmo assim eu vou, nem que seja matando cachorro a psiu, dando um grito, dando um psiu, o cachorro saindo, gritando, sabe? Mas eu vou para a presença de Deus, porque eu sei que lá eu tenho respostas para todos os momentos da minha vida. Quer esteja amando, quer esteja reclamando da situação, quer esteja alegre, quer esteja triste, angustiado. Quantas vezes eu fui com raiva e voltei tranquila? Deus apaziguou a fúria que estava aqui dentro. Quantas vezes eu fui triste e voltei alegre porque veio uma palavra de encontro, sabe? Então, às vezes, a gente vai para casa do Senhor questionando algumas coisas e Ele sabe que a gente questiona, Ele sabe, porque Ele sabe que a gente é limitado. Deus raciocina 100%, gente. A gente raciocina uma merrequinha. A mente da gente é muito limitada. É por isso que a gente não consegue entender o relacionamento nosso com Deus se a gente não tiver o tempo todo meditando na palavra para poder entender por que é que a gente está passando por algumas circunstâncias. E aí nós vamos ver aqui, Jesus ele se apresentando para a igreja de Filadélfia, dizendo que conhece as obras dela, que sabe que ela é fiel, que tem pouca força, que está sendo perseguida, mas que permanece, está no processo, mas que permanece com pouca força, mais diante da presença dele, né? E aí ele vem e diz o seguinte, ele faz uma promessa para a igreja de Filadélfia. Olha como Deus ele é lindo quando a gente é fiel a ele. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Diz assim, ó, aos da sinagoga de Satanás, ou seja, aquelas pessoas que pertenciam à sinagoga de Satanás, que se dizia ser judeus, mas que na verdade não eram perseguidores. E Jesus sabia muito bem disso, porque ele foi morto justamente por conta da entrega dos sacerdotes, sumos sacerdotes judeus da época. Né? E levou ele para a corte e ele foi julgado. E aí ele diz assim, aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem ser judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrado a teus pés e saiba que eu te amo. Então, isso daqui é uma promessa da parte de Jesus Cristo para a nossa vida quando a gente é fiel a Deus. Sabe, quando a gente é fiel a Deus, Deus tem zelo. Sabe, um pai que vê o filho crescer na presença dele, com fidelidade, lutando no meio das suas fraquezas para permanecer de pé, para estar na presença dele. Quando esse pai vê alguém afrontando esse filho, epa, no meu filho não toca não.
No meu filho não toca porque meu filho tem dono. Ele tem pai, né? Tem até um vídeo na internet de uma mãe falando a respeito de uma reclamação da escola, e aí ela fala, ele tem pai, ele tem mãe. Então é mais ou menos nesse naipe no reino de Deus também. Quando a gente é fiel a Deus, quando a gente está na presença do Senhor e a gente faz de tudo, mesmo em meio às nossas fraquezas, a gente faz de tudo para agradá-lo. Então quando o perseguidor vem, ou seja, diretamente, ou usando pessoas para nos perseguir, para nos afrontar, para nos humilhar, a demanda não é nossa, é do nosso Deus. É Ele que vai pleitear as nossas causas. A vingança pertence ao Senhor. Deus, Jesus, ele estava querendo dizer assim, olha, vocês estão sendo perseguidos por esse povo que se diz ser judeus, mas mentem que não são judeus coisa nenhuma, porque se eles fossem realmente, eles aplicariam o amor ao próximo, não estaria perseguindo vocês, não teria me perseguido até me levar para a morte de cruz, e eles mentem quando eles dizem que são judeus, mas eu vou fazer com que eles venham e se prostrem diante de vocês e saibam que eu amo vocês, né? Então, a promessa de Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo para nossas vidas, quando a gente é fiel a Ele em qualquer circunstância, é essa. Quer se levantar? Se levanta. Quer perseguir? Persegue. Quer rejeitar? Quer humilhar? Tá arrumando sarna para se coçar. Essa semana mesmo, Deus, ele me deu uma mensagem e eu nem ministrei ainda sobre ela, mas eu já vou dar uma pinceladinha aqui. Deus falava sobre a arca que era símbolo da presença de Deus no passado, né, a Arca da Aliança, e aí ele falou, a Arca da Aliança hoje é vocês que transportam a minha presença, o meu Espírito, a glória minha eu depositei dentro de vocês, por meio do Espírito Santo. Então o que acontece? Quando você está cheio de Deus, ai de quem tocar na arca dele, na arca Carlos, na arca Onias, na arca do Senhor. Se você está cheio de Deus, se você é fiel a Deus, pode descansar. Pode vir a perseguição que for. A demanda não é tua. A demanda é do Senhor. Como ele disse lá no Antigo Testamento para o rei Josafá, é para você ficar quieto e ver o livramento da minha parte. Ou seja, essa demanda não é tua, não. Essa demanda é minha. Eu tenho zelo pela tua vida e eu vou mostrar que eu te amo. Eu vou mostrar para essas pessoas o amor que eu tenho por você. Então, por que tem muitas? Mas o que Deus me chamou a atenção sobre a arca foi... Deus falou bem assim, minha filha, tem muita gente morrendo espiritualmente. Não estão morrendo fisicamente, mas estão morrendo espiritualmente porque estão tocando na arca. Na arca que eu enchi da minha presença. Nos meus ungidos. Né? Por que Uzá e Aiô estava conduzindo a Arca da Aliança lá no carro de boi, e quando ele viu que o carro de boi, que os bois tropeçaram, ele tocou na Arca da Aliança e ele morreu ali. Eu não vou poder falar agora porque eu estou estudando com vocês sobre sobre Filadélfia, sobre a igreja de Filadélfia. Mas ali tem um porquê. A Arca do Senhor, ela é santa, nós somos santos, nós somos separados a serviço do reino de Deus aqui na terra. Nós somos a Arca da Aliança dos dias de hoje. A glória de Deus, ela habita dentro de nós. Então Deus se manifesta por meio das nossas vidas. Então quando nós estamos cheios da presença de Deus, ai de quem tocar na arca que está cheia da presença de Deus. A arca que está vazia não tem problema. Leva uma vida desleixada sem a presença de Deus, não tem problema alguém tocar porque tá vazio de Deus. Mas quem está cheio de Deus não toca não, porque a arca tem dono. A arca tem dono e o dono habita dentro dessa arca por meio do Espírito Santo. Isso é muito forte, sabe? Então as pessoas têm que tomar cuidado quando for tocar, independente de estar lá em cima do altar, independente de estar aqui embaixo. Porque tem pessoas aqui embaixo que é muito mais fiel a Deus, muito mais sincero com Deus do que muitos que estão lá em cima. É muito mais cheio de Deus aqui embaixo, sabe, no plenário da igreja, do que quem está lá em cima. Então, nós temos que tomar cuidado com os nossos irmãos para poder a gente não tocar em arca que está cheia da presença de Deus e acabar sendo fulminado. Foi isso que Deus falou comigo nessa semana. E Deus falou, eu quero que você faça uma ministração dentro
do tabernáculo para poder você mostrar, dizer para o meu povo o perigo que há. Tem muita gente que estão dentro da igreja, estão morrendo espiritualmente porque estão tocando em arca cheia da minha presença. Estão tocando em arca que está cheio da minha glória. E quem toca na minha glória indevida morre, né? Então isso é muito profundo. E aí nós vamos ver aqui a promessa de Jesus para a igreja de Filadélfia por causa da fidelidade dela. Dizendo, esses filhos de Satanás que se levantam contra ti, eu vou fazer eles se prostrar. E eles vão entender que eu te amo, que eu tenho um zelo pela tua vida, que eu cuido de vocês. Né? Essa foi a promessa. E aí ele vai mais adiante, ele diz, visto que guardaste a palavra da minha perseverança, uma pessoa perseverante, gente, vem perseguição, vem doença, vem perturbação, vem o raio que o parta. Ele está ali firme e forte. Senhor, eu não estou de pé porque eu tenho força, eu estou de pé porque eu sei quem é que me sustenta. Então, Senhor, por favor, me mantém de pé, sabe? Eu dizia para minha amiga que teve momentos que eu falei, Senhor, se o Senhor não me sustentar, dessa vez eu morro. Senhor, me mantém de pé. Cuida da minha vida, o Senhor sabe que eu sou tua filha e que o que eu estou passando é mais forte do que a minha estrutura. E se o Senhor não me dá estrutura, eu vou morrer espiritualmente, mas eu não quero morrer, Deus, porque depois é tão difícil para poder me levantar de novo. Não me deixa cair, não. E o Senhor me manteve o tempo todo de pé. Sabe? Eu senti o cuidado de Deus de perto. Então, o que Deus quer é um esforço da parte da gente em meio ao labor dessa vida para permanecer de pé. Se a gente se esforça para estar fiel a Ele, na presença dEle, seja qual for a circunstância, o restante é com Ele. Não é problema nosso. E aí ele diz assim, visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Olha só, continua a promessa de Deus. Ele fazendo promessa e dizendo... Eu percebi, é como se ele dissesse assim, ó, eu percebi como você guarda a minha palavra, a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo para provar os que habitam sobre a terra. Jesus ia fazer uma caverna e ia empurrar todo mundo lá dentro? Não. Mas o cuidado de Deus, quando a gente está cheio da presença de Deus, quando a gente está pleno, a gente passa por um momento que todo mundo está vivendo ali descabelando, arrancando os cabelos da cabeça. Meu Deus, eu vou morrer. Eu vou me desviar porque eu não consigo passar por uma situação dessa. Mas quando a gente está pleno de Deus, a gente está no mesmo cenário. Mas a gente está tão pleno, tão convicto da presença de Deus, que a gente não sente o que o outro que está vazio está sentindo, né? Então, a gente só sente o grau do processo quando a gente está vazio de Deus. Mas quando a gente está cheio de Deus, aos pés do altar dele, aos pés do altar, na presença dele, a plenitude dele não nos deixa sentir a dor que aquele que está vazio, tentando resolver do jeito dele, está sentindo. Então, ele está querendo dizer, eu vou guardar vocês desse sofrimento. Vou tirar vocês do cenário? Não, mas eu vou guardar vocês dentro do cenário para poder mostrar o quanto eu amo vocês por conta da fidelidade de vocês, que mesmo com pouca força, vocês permaneceram fiel até o fim. E aí ele diz assim, ele faz uma alerta, ele fala, venham sem demora. É como o pai que se ausentou, não que Jesus está ausente, mas é como se ele dissesse, eu estava aí no meio de vocês, eu fui crucificado, eu ressuscitei, eu estou à destra do meu Pai intercedendo por você, eu sou mediador entre Deus e os homens, né, para poder conectar vocês aqui com o céu. E aí ele diz, mas fica tranquilo, venho sem demora, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Quem é ninguém? Ninguém é Satanás, gente. E Satanás, ele vai usar pessoas. Porque assim como existe, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Assim como existe instrumento de Deus, a serviço de Deus aqui na terra, no reino dele aqui na terra, representante do reino dele aqui na terra, existe o reino das trevas também. E existe representantes das trevas. E tem pessoas que se aproximam da gente que a gente não sabe se pertence à luz ou se pertence às trevas, porque dá mais lugar para o adversário, para o governo das trevas, do que para o governo da luz. E a gente precisa tomar um cuidado muito grande com isso, né? Então tem pessoas que vai ser instrumento do maligno para poder querer destruir, arrancar a nossa coroa.
O que é coroa? É aquilo que Deus tem reservado, é a vitória. Coroa se fala de premiação, se fala de vitória, de galardão. E ele está dizendo, se mantenha firme, guarda o que tem. Ou seja, guarda tudo isso, essa essência que te manteve de pé até hoje, porque eu estou vindo, logo eu estou vindo, né? Eu venho sem demora. E ele diz, guarda tudo que tu tem, para que ninguém arranque a tua coroa, para que ninguém roube a tua coroa. Tomar não é assim dizer, oh querido, me dá aqui a tua coroa, não. Tomar é chegar, colocar as mãos e puxar. Colocar as mãos e puxar como? Por meio de atitudes, por meio de palavras que mata, por meio de atitudes que mata, sabe? Ser influenciado, se deixar ser influenciado pelo maligno para matar às vezes seu próprio irmão, né? Igual Caim. Então nós vimos aqui, aí ele faz uma promessa final. Ele diz, a quem vencer, eu o farei, coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós vemos aqui uma promessa de Jesus para a igreja de Filadélfia, que era tão fiel aos princípios da palavra dele. Ele diz, eu escreverei, eu farei de... Primeiro ele faz essa promessa que vai fazer dessa igreja que é fiel a ele uma coluna. O que é coluna, gente? Coluna, embora ela não apareça, ela é a estrutura de uma casa. É ela que mantém uma casa de pé. Ela é a parte mais forte de uma construção, de um edifício, né? No mundo espiritual, é regido dessa forma para que a gente possa entender. É expressado dessa forma para que a gente possa entender. Então, Jesus usou palavras figuradas para poder dizer o nível que ele queria nos levar se nós fôssemos fiéis até o fim, como a igreja de Filadélfia. Ele diz, eu vou te colocar como coluna, é lugar de destaque, estrutura, não é para qualquer um. Parede, reboco, acabamento, uma coisa assim, é mais tranquilo, mas a estrutura é quem carrega todo o peso e mantém um edifício de pé. Então Jesus, ele está querendo dizer para nós que se nós formos fiéis, ele vai nos colocar numa posição de destaque como uma coluna, como aquilo que sustentou o tempo todo, que manteve de pé o tempo todo, né? Nós fazemos parte, a igreja do Senhor é o corpo de Cristo. E a estrutura, eu costumo sempre falar, sabe, Carlos? Eu costumo sempre falar que a estrutura do corpo de Cristo é a liderança eclesiástica. Se a liderança eclesiástica é a coluna do corpo. E é por meio da coluna que passa os comandos do cérebro. Então a cabeça que é Cristo, ela manda os comandos por meio, as ramificações dos comandos do cérebro passa pela coluna, para depois os membros receber os comandos e colocar em prática. Então, no corpo de Cristo, na igreja, a estrutura, a coluna do corpo de Cristo é a liderança eclesiástica. Eu teria que preparar um estudo só sobre isso também. Então, quando uma vértebra não está bem, o corpo sofre. É só você fazer um paralelo de como funciona uma coluna e quando ela é danificada, os danos que traz para o corpo. O corpo perece, ou parte desse corpo perece. Então a mesma coisa é a gente na presença do Senhor como liderança eclesiástica. Se a gente baixar a guarda como coluna, como estrutura do corpo de Cristo, a igreja perece. A igreja perece. A congregação que está sobre os nossos cuidados perece. Então, a igreja, aí fica um recado aqui da parte de Deus, a igreja do Senhor deve cobrir sempre a sua liderança eclesiástica com as orações, sabe? Cobertura espiritual, porque a gente passa momentos muito difíceis, que às vezes a gente pensa que a gente não vai nem ficar de pé, sabe? Quando você pega muito peso e a coluna avisa que está doendo, que você não aguenta mais do que aquele peso, porque senão você vai quebrar a própria estrutura.
Então, às vezes, a liderança eclesiástica no mundo espiritual passa por momentos desse jeito, sabe? Onde o peso está tão grande que parece que vai cair, vai arrebentar cada vértebra da coluna, sabe? Da estrutura do corpo de Cristo, da igreja. E aí, a gente observa que Jesus ele faz uma promessa: se você permanecer até o final, se você ficar na minha dependência, ser fiel a mim, eu vou te fazer coluna no templo do meu Deus. E aí ele diz: de onde jamais sairá, escreverei sobre ele ou sobre a gente o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém. Se a gente for fazer um estudo aqui sobre Jerusalém, a Nova Jerusalém, não a Jerusalém lá de Israel, a Jerusalém terrestre, mas se a gente for fazer um estudo aqui sobre a Nova Jerusalém, a gente vai ver que a Nova Jerusalém é composta por todos os crentes de todas as épocas. Crentes, né? Crente até o diabo mas cristãos, quem teve relacionamento com Deus de Adão até o último momento, a Nova Jerusalém vai ser preparada, está sendo preparada e descerá do céu ataviada, como dizem em Apocalipse, ou seja, como a noiva que se prepara para o seu noivo, né, como a esposa que desce ataviada para o seu marido. É assim que ele compara a Nova Jerusalém. Nós seremos as colunas nesse templo, no templo do meu Deus. Que templo? A Nova Jerusalém, nós seremos a coluna. E aí ele vai mais além e diz assim, ó, a Nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Nossa, Jesus tem um novo nome? Ele está dizendo que tem. E vai descer com esse novo nome, né? E aí ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Todos nós ouvimos, mas ouvir na perspectiva, na visão de Jesus, é ouvir e obedecer, é ouvir e guardar, é ouvir e praticar. Porque às vezes a gente entra na igreja como entra, eu dizia semana passada, como entra numa estação de metrô, de trem, e entra e sai e volta para casa, sabe? Mas a gente não adora a Deus com entendimento. Então nós precisamos saber qual é o lugar que nós ocupamos no reino, fazer jus o título que nós carregamos, a posição que Ele nos colocou, sabe? Honrar o lugar que Ele nos colocou, fazer jus a função que Ele nos designou e ficar na dependência dEle, porque crente, cristão dependente de Jesus não morre. Cristão dependente de Jesus não fracassa. A gente só fracassa toda vez que a nossa rebeldia humana nos diz que nós somos autossuficientes. Mas quando nós ficamos na inteira dependência do nosso Deus, nós permanecemos de pé. Eu já vi gente que não dá para poder falar de duas igrejas no mesmo dia, na mesma aula, né? Mesmo a igreja de Filadélfia sendo uma igreja fiel, eu já passei bastante aqui, já é 3 e pouca. Se bem que eu comecei um pouco atrasada, né? Mas enfim... A igreja de Laodiceia a gente vai discorrer a semana que vem, porque eu não vou começar a falar dela hoje, deixar pela metade, aí a semana que vem, quem assistiu a metade hoje, corre o risco de não assistir a semana que vem, né? Então, eu vou deixar essa gravação disponível no YouTube também. Não se esqueça, se inscreva lá, sabe? Lu, com H, L-U-H, Lu Gaspar, @LuGaspar, oficial. Você vai encontrar um dos meus vídeos e através desse vídeo você vai se inscrever e compartilhar com outras pessoas que precisam, né? E então eu vou ficar por aqui. Eu tenho a convicção de que tudo que era para eu falar nessa tarde, porque através de um estudo eu meio que, não é que eu confundo, eu entendo que no estudo, a gente não só aprende a palavra de Deus ao pé da letra, mas a gente permite Deus se comunicar conosco por meio de estudos da palavra de Deus. A palavra de Deus, por meio do estudo, da ministração de um sermão da palavra de Deus, num culto normal, a palavra de Deus, lá no livro de Hebreus, nós vimos, Hebreus 4:12, nos diz que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, né? Ou seja, ela tem vida, se ela tem vida, ela produz vida, ela é eficiente, ou seja, onde ela chega, ela faz a coisa funcionar, né? Esse versículo ele é muito rico. O que eu quero dizer com isso? Através de um estudo, eu já vi em escola bíblica pessoas ser curadas
através do estudo que eu estava ministrando, falando do poder de Deus, a pessoa entrou enferma e no final testificou: pastora, eu vim hoje pela misericórdia de Deus, eu estava assim, 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 e com a senhora ministrando a palavra e fazendo a oração no final, eu estou saindo daqui curado para a glória de Deus. Quem faz isso? Sou eu? Não, é a palavra de Deus. Se Deus falou que Ele está curando, Ele está curando. Se Deus falou que vai fazer milagre, Ele vai fazer milagre. Se Ele falou que vai abrir porta, Ele vai abrir porta. Se Ele quiser fechar também, Ele fecha a porta. E todas as vezes que Deus fechar uma porta para a gente, é porque Ele tem uma muito maior do que aquela primeira que Ele fechou. Nós temos que colocar isso em mente, conceber isso dentro de nós. Se o Senhor fechou uma porta aqui, é porque Ele quer abrir uma outra maior aqui. Se Ele permitiu a doença entrar na minha família, é porque Ele quer glorificar o nome dEle por meio da cura, por meio do milagre dentro da minha família. Não é, a gente não pode já dizer: ai meu Deus, é uma doença incurável, eu vou morrer, o ente querido meu vai morrer. Se morrer, glória a Deus também, porque vai para o céu. Vai estar na presença de Deus. É melhor estar com Ele do que estar aqui na terra, correndo o risco de pecar tudo de novo. De cair e pecar, né? Então, quem parte daqui, simplesmente deixa o corpo e passa a habitar com o eterno. É só isso. Então, nós precisamos viver, como o apóstolo Paulo disse: viver para mim é Cristo, e morrer para mim eu tô ganho. Eu lucro de qualquer forma, né? Então que fica essa palavra para o nosso coração. Eu tenho certeza que Deus falou com vocês, porque Deus primeiro falou comigo. E eu não trago nenhuma palavra que Deus não fale comigo. Primeiro Ele tem que falar. Não é que Ele tem que falar. Primeiro a palavra tem que surtir efeito aqui dentro de mim, para depois eu abordar vocês. Então, se Deus traz uma repreensão para poder eu comunicar aqui a vocês, primeiro Ele me repreendeu. Se Ele traz uma correção, se Ele traz um encorajamento, se Ele traz um consolo, se Ele traz uma promessa de vitória, primeiro Ele passou por mim, para depois chegar até vocês. Então, tome posse de tudo aquilo que Deus permitiu que fosse comunicado por meio da minha boca até vocês. A paz, irmão Wagner, que Deus te abençoe, que Deus prospere na tua vida, da irmã Kátia, na empresa de vocês, que vocês sejam ricamente abençoados. Que a clientela venha expandir, em nome de Jesus. Carlos, que Deus continue te abençoando no teu labor. Inclusive, eu andei olhando, homem do céu, as obras que você faz é maravilhosa. Já tô até divulgando teu trabalho aqui. Esse homem trabalha com granito e com mármore. Gente do céu, você não tem noção. Eu falei: esse homem, acho que ele seria usado por Deus na construção do Templo de Salomão, porque o serviço lindo e perfeito, que eu nunca vi uma coisa dessa. Enfim, que Deus abençoe todos vocês que participaram aqui comigo, aqueles que ainda irão assistir, que Deus abençoe vocês também, né? Que Deus abençoe poderosamente. Deus sabe qual é a necessidade. Eu sou limitada e eu não sei qual é a necessidade de vocês, mas o Senhor, que sabe, que me ouve debaixo do chuveiro, como eu contei para vocês aí no começo da live, é o mesmo Deus que ouve vocês debaixo do chuveiro, quando vocês deitam na cama para conversar lá com Deus, que é a hora que a gente mais gosta de conversar com Deus, confessa. Porque eu também sou assim. Eu gosto de conversar com Deus. São 3 lugares que parece que eu vou para aqueles lugares, eu sou atraída para ter um particular com Deus. É na pia lavando louça, é no banho e é quando eu deito. Quando eu ponho a cabeça no travesseiro, eu durmo conversando, prosando com o meu Pai. Né? Então faça isso, estreita o relacionamento de vocês, depois vocês vão me contar aqui, dizer: pastora, pois não é que eu estreitei o relacionamento com Deus, passei umas situações, passei, porque faz parte, porque se eu não passar as situações, não tem como eu ver a glória de Deus, sabe? Então, que vocês sejam abençoados em cada necessidade de vocês, em cada área da vida de vocês, sabe? Na vida financeira, na vida familiar, na saúde física, na saúde emocional, na vida sentimental de vocês também, casado, solteiro, não importa, sabe? Que vocês sejam abençoados, porque Deus, Ele é dono dos nossos sentimentos e Ele tem solução para todas essas áreas, que às vezes parece ser tão simples, mas que traz angústia nas nossas vidas. Então, que o Senhor supra as necessidades de vocês em glória, tá? É o desejo do meu coração e eu vou fazer uma oração aqui de 2 minutos com vocês. Tá bom? Eu já fiz as minhas considerações. Esse desejo do meu coração de estar desejando tudo isso para vocês é como uma oração que eu estou apresentando diante de Deus.
Então eu só quero agradecer aqui, vamos agradecer a Deus por esse momento que Ele nos concedeu aqui, em nome de Jesus. Pai querido e amado, eu quero render-te graças, Senhor, por esses momentos que o Senhor nos concedeu aqui, aprendendo uns com os outros, Pai. Que o Senhor venha abençoar ricamente a vida de cada um que aqui está presente, que o Senhor venha de encontro a todas essas áreas que eu citei aqui, e até aquelas, Senhor, que é só entre o Senhor e o teu filho e a tua filha, que ninguém sabe, mas é só entre vocês dois, que o Senhor venha visitá-lo e dar vitória para a glória e louvor do teu santo nome. Pai querido, que acima de todas essas coisas, eles sejam instrumentos, dispenseiros do teu reino, colaborador do teu reino aqui na terra, e que o nome do Senhor, ao invés de ser envergonhado, venha ser engrandecido, venha ser glorificado por meio da instrumentalidade de cada um que está assistindo e que irá assistir aqui essa transmissão, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus amados, minhas amadas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Se vocês gostaram, compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas também, tá bom? Para que a palavra de Deus seja propagada. Porque às vezes a gente não tem tempo de sair para pregar a palavra de Deus. Mas hoje não tem mais desculpa para a gente não propagar. Porque no caso de um estudo desse, de um sermão, de um pastor que está ministrando, que você vê que está de acordo com a palavra de Deus, que não tem heresia, compartilhe. Porque você compartilhando, você vai estar fazendo a obra de Deus. Você vai estar evangelizando. Você vai estar estruturando a igreja do Senhor na terra. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. E um beijo no coração de vocês. Fica na paz.